sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e a tua procura. E ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos. Vocês viram que coisa linda, né? Cristo falando desta maneira, ele engrandece a gente, né? Ele se coloca como irmão dele. Nós não somos qualquer coisa, queridos irmãos. Deus gastou tudo em nosso benefício, em nosso favor, para a nossa salvação e para viver bem, aqui e depois da partida. Por isso, crer nele, fazer a vontade dele, escutar ele, é o irmão dele, é a irmã dele, é a mãe dele. Somos nós, hoje aqui sentados, escutando esse relato bonito que Marcos traz para provar para nós que somos muito amados por Deus. A primeira leitura, gostaria de falar um pouco hoje também de São Tomás de Aquino. Pelo ano 1200, 1200 e pouquinho da nossa era cristã, ele tem um valor extraordinário na igreja, que ele notificou a filosofia, por isso chama filosofia tomista. Ele cristianizou a filosofia. Antes era uma filosofia totalmente pagã, veio antes de Cristo. E ele então foi dando um teor novo para o nosso bem-estar, o estudo. Isso é preciosíssimo. Tudo isso Deus fez gratuitamente para nós. E ele veio como candidato a ser santo. É esse o testemunho que ele dá para nós também. Eu e você somos candidatos a nos santificar. É simples, é só escutar o Mestre Jesus. Fazer aquilo que ele ensina, que é nos amar, nos querer bem. A primeira leitura é a carta aos Hebreus, aquele povo que caminhava no deserto, estava próximo, e ninguém sabe ainda quem é o autor. Ela tem uma tonalidade da voz de São Paulo, mas ninguém afirma. E ele disse muitas coisas aqui. Não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocausto, nem sacrifício pelo pecado. Por isso, eu disse: eis que venho. E ele veio. Porque na antiguidade era usado o bode, né? Por isso até hoje fala o bode. Como é que chama? Expiatório. Bode expiatório. Muito bem, obrigado, cara. Bode expiatório, porque toda Páscoa, toda Quaresma, eles pegavam um bode animal e amarravam nele os pecados da humanidade e levavam esse bode para um deserto longe, onde não tem comida, não tem água, para que lá ele morresse. E ele morrendo lá, morreria também o pecado. E Cristo foi esse bode expiatório, morrendo numa cruz para pagar de vez nosso pecado. Por isso que é muito importante escutar Jesus. E hoje nós estamos numa cultura violenta contra o cristianismo. É automático, é sistemático.
Não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e nós estamos caindo. Estamos entrando na lábia que é diabólica. Né? Então, trilhar o caminho de Deus, procurar escutar Deus. Ele não nos impede de viver o que temos, mas Ele impede, ou aliás, Ele impede para que nós não escutamos a oferta que o mundo faz de transformar o nosso conteúdo psicológico num conteúdo mundano. Isso é muito sério, muito sério. Então, viver, levantar logo de manhã, olhar para si próprio. O que eu vou fazer hoje? Primeiro passo. Obrigado, Senhor Deus, eu estou vivo. Gratidão, o Senhor me concedeu. Que o meu dia de hoje seja ótimo, porque eu vou estar com o Senhor. E as ofertas virão. Você tem conteúdo para livrar-se das propostas inimigas de Deus e trilhar o caminho da justiça e do amor de Deus. É gratidão. Deus fez tudo, observe, em todo o decorrer da vida humana na terra, sempre Deus providenciou algo para resgatar a dignidade do homem e mulher. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Eu, você, nós somos imagem dele. E tudo que ele investe é para que essa imagem dele em nós não seja apagada. Para que não seja apagada, eu tenho que fazer essa experiência de obedecer a ele. Olha o que Cristo fala nas duas leituras e também no Antífona do Salmo. Eu vim para fazer a sua vontade e fazer com prazer, com alegria. Esta proposta deve ser colocada no nosso coração, de sempre fazer a vontade do Pai, porque o Pai tem autoridade de nos castigar, apesar que Deus não castiga, mas Ele tem a autoridade de condenar ou de salvar. Então Ele deixou toda essa história como ensinamento para que tenhamos confiança na vida eterna no céu. É simples, mas o mundo vem te oferecendo várias coisas. Várias coisas. Então, analisar, é de Deus? Se não é de Deus, não vem passar. Vá para frente. Eu prefiro viver o que meu Pai me pede. Nós temos acesso livre pelo sacrifício de Jesus ao Pai. É saber desfrutar desse privilégio oferecido gratuitamente a todos nós. É maravilhoso. Maravilhoso. Hoje também me pediram para falar um pouquinho da questão do perdão, né? Perdão. Não existe remédio mais eficaz do que o perdão. E aí entra, para nós termos discernimento, quando acontece qualquer coisa que nós se achamos injustiçados, o ódio, a raiva, aí entra a função diabólica em nós. Querer derrotar o outro, a outra. Aquele ódio, aquela mágoa, para que fizeram isso comigo? E nessa atitude, Pedro pergunta a Jesus, Mateus 18, 21, Senhor, 7 vezes está bom perdoar, né? E Jesus, tranquilo, não, Pedro, é 77 vezes 7 por dia. Essa é a regra mais saudável para nós. É nunca deixar de perdoar, pode ser o que for. Viver tranquilo. Por que os hospitais estão sublotados, subcarregados? Nós temos que aprender uma coisa: perdão
nos livra de qualquer doença. Tenho certeza, eu tenho experiência, com toda certeza. Mas por que 77 vezes? Porque lá no princípio, com Caim que matou Abel, ele foi castigado 7 vezes. E Amaleque, 77. E Jesus toma isso ali e fala, não só 7, mas 77 vezes 7. Então, significa perdoar constantemente. Aí você pode falar, Tiago, é demais, já perdoei uma vez, 2 vezes, não, chega. Mas quem que está perdendo? Quem que está perdendo? Porque aquela pessoa que vem te ofender, te magoar, não é você que está fazendo, é ele. A culpa é dele. Por que assumir para você essa culpa? Esse sentimento maldoso, esse sentimento de ódio, que vai acarretar uma enfermidade cruel, uma patologia pesada. Se a pessoa tem vontade de me xingar, chega lá, o problema é seu. O problema é eu não xingar, o problema é eu não devolver com a mesma moeda, mas ser sereno na proposta de Cristo, porque Cristo não se vingou. Ele, Deus, ele disse, eu vim para te servir e servir com amor. Essa é a nossa postura diante desse mundo perseguidor, fragmentado por tanto ódio e lacerado pela vingança. Catástrofe, em cima de catástrofe acontecendo. Nós temos que estar com os olhos regalados. Quem é o meu Deus? Meu Deus, o meu Pai, é aquele que tem o poder de me dar a salvação. Não é o mundo, não é a proposta da felicidade que o mundo me oferece. Porque Cristo, desde nascimento, ele foi perseguido e nunca desistiu. Por que nós vamos desistir de qualquer provação? Por quê? Toda provação nós devemos dar graças a Deus. Obrigado, Senhor Deus. O demônio está me provando. E tirar de letra. Não dá ouvido. Paulo diz uma coisa para mim, Paulo é um exemplo fantástico. Foi um homem que matou muitos cristãos. E de repente ele encontra com Jesus. Jesus assume a nossa posição. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo?